Bom, enquanto passávamos pelos indicadores de análise relativa, citamos várias vezes empresas que têm potencial de crescimento elevado, empresas que estão em situação difícil, empresas que não têm um potencial de crescimento, ainda que estejam em situação boa, né? A Taesa não é uma empresa que vai crescer muito, por exemplo. Por outro lado, a Petz é uma empresa que tende a crescer muito, né? Então, passamos por essas empresas com essa característica. Então, vamos aqui focar um pouco essa ideia, né, de empresas de crescimento e as empresas que não vão crescer tanto, mas estão a preços interessantes. Vamos chamar empresas de crescimento de growth, de crescimento, investing. Empresas que não vão crescer tanto, mas que estão a preço bom, de value investing. Investimento em crescimento, investimento em valor. Quando uma empresa é uma empresa de crescimento, uma growth investing, a gente tem um problema para usar esses indicadores, que muitas vezes eles nem dão lucro, né? Porque elas estão, né, num processo de investimento muito expressivo, né? Estão tendo gastos, aumentando custos para crescer e tudo mais, não vão dar lucro. O objetivo agora é crescer, né? Empresas de tecnologia, empresas de comércio eletrônico, estão em setores muito dinâmicos, elas têm no seu início, obviamente, essa característica chamada também de empire building, construção de império. Depois você vai, né, aí você já está grande, já tem uma participação no mercado relevante, aí você vai partir para alternativas de lucratividade. Aí vai ser vai mudar o foco da empresa. Então essas empresas de crescimento elevado, é complicado você olhá-las por essa métrica, por essas métricas de preço-lucro, dividend yield, não vai ter dividendo, né? Uma métrica que é interessante de ser utilizada nessas empresas, que é, na verdade, talvez a mais utilizada, é EV sobre receita. O que é EV? O valor da empresa, Enterprise Value. Eu indico a meus alunos, por ser gratuito, o site Fundamentos, www.fundamentos.com.br, né? E lá vocês colocam o ticker da empresa no espaço, dão um OK, e boa parte do que eu estou falando aqui vai aparecer lá, né? No caso, vocês têm a receita e vocês vão ter o EV, que EV é o valor de mercado da empresa mais o endividamento da empresa. O EV vai ter lá, mas não vai ter EV sobre receita. Você vai fazer a conta, porque vai ter o EV e vai ter a receita, né? Então, dá para deduzir, né? Algumas coisas você não tem a razão diretamente, mas você tem os dois indicadores. Não tem dívida líquida sobre lagida, mas você pega a dívida líquida e divide sobre lagida, que vai ter separadamente. Aí eu quero fazer a observação que a única coisa que não tem é, de fato, o lagida completo. Tem o lagir. Não tem depreciação e amortização. Ou, do inglês, não tem o EBITDA, tem o EBIT, tá? Então, infelizmente, tem essa imperfeição, mas é o que nós temos gratuito. Outra alternativa seria economática, mas é R$28 mil ano. Então, a nossa instituição não assina economática, então vamos ao que há de gratuito e nos ajustarmos, né, ao gratuito. Então, vocês têm esses indicadores. Aí, se eu pego EV sobre receita, que é um indicador interessante para essas empresas de crescimento, eu posso compará-las a outras, né? Vou dar um exemplo. A Neogrid, empresa de supply chain, né, de tecnologia, né, de informação para empresas fornecedoras, né? Vou dar um exemplo bem claro. Como é que a Danone sabe que o iogurte dela de coco está saindo mais do que o de morango dentro de um mercado? Essa empresa vai ter um software para trabalhar isso, tá? Neogrid, NGRD3. E aí, quando ela for repor o estoque, ela vai, vamos supor que o de coco acabou, o de morango tem ainda. Ela vai mandar mais de coco e menos de morango, né? Essa é a ideia, né, dessa empresa. Trabalhar essa informação, né? Permitir à empresa fornecedora ter essa informação. Ajuda muito a cadeia de suprimentos isso.
essa empresa tem um EV, receita, abaixo de 10. Né? Eu ouso dizer que está em torno de 8, EV receita dela. Mas tem outras empresas, né, que foram lançadas recentemente, tal como ela, tudo de IPO recente, que estão trabalhando com EV receita muito mais alto nesse setor de tecnologia, não no setor de supply chain, que ela é a única. Então, se eu pego, por exemplo, a Enjoei, né, que ela facilita a negociação de coisas de segunda mão. Quero vender aqui um sofá, né, pelo site do Enjoei, NJU3, que é o ticker, eu vendo isso. Né? Ela tem um EV, receita, próximo de 20. Então, a partir desse parâmetro, eu falo, poxa, a Neogrid pode estar barata, né? Então, essa é a ideia, né, de a Local Web, que é outro IPO muito bem sucedido, por sinal, em termos de valorização, tem um EV receita acima de 20. A receita essas empresas já têm, né? Ou pelo menos eu posso estimar para o ano seguinte. É um parâmetro aí para essas empresas de crescimento, cujos indicadores tradicionais eles não podem não atender tanto. Tem as empresas de valor. Essas, eu pego a Taesa, por exemplo, tem a relação preço-lucro baixo, um dividend yield alto. Né? É uma empresa interessante. Tenho duas considerações a fazer a respeito disso. Growth Invest, Value Invest. Primeiro ponto. Às vezes, eu pego uma empresa que parece de valor, relação preço-lucro baixa, dividend yield alto, mas é uma empresa que está no fim de ciclo. É como se fossem as incorporadoras em 2014. Os indicadores delas eram excelentes, mas você estava entrando numa crise imobiliária. Nesse caso, a gente chama de, tem um nome interessante, armadilha de valor, value trap. Então não é uma empresa de valor, é uma armadilha de valor. Eu acho que está barata, mas no fundo é uma armadilha. Ela está barata porque os indicadores vão piorar. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa de velho. É uma coisa que eu já estou falando aqui, né, quando eu apresento os indicadores. Sempre olhar com muita atenção. E às vezes, né, não são, empresas de crescimento, empresas de valor, não são coisas incompatíveis. Eu vou dar um exemplo aqui. Houve uma queda no índice Nasdaq, uma queda de empresas de tecnologia, tem uns 45 dias, começou a cair, já está começando a se recuperar. E especificamente no Facebook, havia alguns ataques regulatórios, né, sobre a empresa que poderiam mitigar o seu retorno. Na verdade, o Facebook está sempre envolvido com coisas assim, né? Como outras empresas estão, Alibaba na China e por aí vai. A relação preço-lucro do Facebook ficou próximo de 25. Por uma empresa de crescimento como o Facebook, ela é uma empresa de crescimento. Ter um PL de 25 a torna também uma empresa de valor. Então, no caso dos BDRs, por exemplo, que é a ação do Facebook negociada aqui, ela chegou a ser negociada a R$50. Nesse período já está 60, 62, se eu não me engano, quer dizer, já subiu 20%. Né? Então, não necessariamente eu estou comprando uma empresa de crescimento sem me preocupar se ela está cara ou barata. Tá? Às vezes eu estou comprando uma empresa de crescimento e ela está barata, mas não posso, obviamente, compará-la a uma empresa de resultados recorrentes, já madura, que vai distribuir dividendos. Né? Essas empresas, por exemplo, Facebook, Americana, Alibaba, que é dona do site de varejo AliExpress, chinesa, Mercado Livre, Argentina, Mercado Livre aqui, Uber. Essas empresas têm
potencial de crescimento muito grande, não vão distribuir dividendos, mas podem estar, sim, a preços convidativos. Na minha avaliação, Facebook estava e ainda está, não tanto quanto esteve, a preços convidativos. Já Tesla, também uma opinião, né, obviamente, posso estar equivocado, está caríssima. Está precificando um mundo de carros elétricos só dela praticamente, quando todas as empresas estão investindo e algumas já têm carros elétricos. Vai ser uma coisa normal. Na próxima década vai ser uma coisa extremamente usual. E os preços tendem a cair e o consumo massificar. E aí quem olha esse setor tem que se preocupar, por exemplo, com o setor de petróleo, porque 55% da demanda do setor vem da indústria automobilística. E essa migração para fontes alternativas de energia, como é que vai ficar a produção do petróleo? Eu vi recentemente que a Petrobras vendeu um parque eólico. Ela tinha 51% do parque e vendeu tudo para a empresa que ela tinha, para a empresa que era parceira dela, tinha 49%. Né? Volto a falar, sempre na minha visão, que pode estar equivocada. Creio que tenha sido um grande equívoco. Creio que foi um grande equívoco. Porque uma empresa produtora de petróleo, ainda que eu saiba de todo o potencial do pré-sal, ela está num setor, né, que eu não vou dizer que a vida útil está limitada, mas que tende a ter problema de demanda num futuro próximo. Então, se ela se desloca para fontes alternativas de energia, seria uma forma de você minimizar risco, diversificar receitas e, de repente, essas fontes alternativas vão ser o seu negócio principal, o seu core business no futuro. Né? Eu ficaria um pouco mais confortável se ela estivesse pensando nisso, em fontes, e não em vender, porque a Petrobras ela está numa lógica de desinvestimento, que foi útil, né, para reduzir o endividamento, mas o endividamento foi reduzido, mas ainda está nessa lógica de reduzir, de desinvestir para focar só em exploração de petróleo, cujo maior consumidor, que é o mercado automobilístico, volto a afirmar, demanda 55% desse petróleo. Esse maior consumidor está migrando para a energia elétrica. Então a gente tem que... E aí, não, mas o petróleo pode tocar uma termoelétrica. Aí as práticas de governança social e ambiental, ESG, ficam muito complicadas. Né? Será que o mundo vai aceitar as termoelétricas num futuro próximo, que são altamente poluidoras? Então a gente tem que, quando pensa em setores da economia, pensar no que vai acontecer lá na frente. Né? Então é isto.